A todos a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. É uma alegria muito grande poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, no capítulo 14, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor nos fala assim: dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa mensagem é: Deus fala com grande voz, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver que a própria palavra nos fala assim: dizendo com grande voz. Deus tem falado com grande voz. Se muitas pessoas não têm escutado a voz de Deus, é porque muitos têm endurecido o coração. Mas Deus tem falado. Deus tem falado de várias formas. Deus tem usado o seu Espírito Santo para falar ao coração dos seus servos, da sua igreja, revelando sinais, mostrando sinais. Hoje, o Evangelho tem sido anunciado através das social medias, das mídias, da internet. As pessoas têm tido acesso à palavra de Deus. E se muitos não têm ouvido a voz de Deus, é porque têm endurecido o coração, ou porque não querem ouvir a voz de Deus. Mas Deus tem falado. Deus tem falado com grande voz. E por que a voz de Deus é grande? Porque o nosso Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus é um Deus grande, poderoso. É um Deus criador dos céus e da terra, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia nos fala que não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus. O pecado é que faz o homem se afastar de Deus. E o homem, para se aproximar de Deus, ele precisa primeiramente ouvir a sua voz. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto o homem não abre o seu coração e ouve a voz de Deus, ele não discerne o que está acontecendo no mundo. Ele muitas das vezes não discerne o que está por trás desse mundo, o juízo que está por trás desse mundo. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque Deus não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Deus não criou o homem para viver longe da sua presença, mas Deus criou o homem para viver na sua presença, para estar debaixo da sua bênção, para estar debaixo do seu amor, da sua misericórdia. E Deus tem falado. Deus tem falado de várias formas, meus irmãos. Os sinais estão se cumprindo. Até tem um vídeo aí que está viralizando na internet, ali no Oscar, ali em Hollywood, ali em Los Angeles, aquela apresentadora ali do Oscar, ela usou uma expressão ali, ela zombou de Deus. Ela disse ali que Deus, o Criador do universo, não tinha sido mencionado ali, não tinha sido mencionado. E disse assim que Los Angeles, Hollywood, é uma cidade sem Deus. Zombando de Deus, meus irmãos. Tá rodando aí, se você quiser buscar mais detalhes, vai na internet,
e procura aí saber sobre o Oscar lá em Hollywood, lá, o Oscar em Los Angeles, né? Onde aconteceu ali o Oscar, você vai saber de mais detalhe. Mas o que aconteceu foi isso. Eles zombaram de Deus. E ali ela zombou. E todos ali que estavam ali, a maioria, né? Não vou dizer que é todos, mas a maioria que estava ali junto, zombou junto. Rindo, debochando, né? Como se diz, Deus não é mencionado aqui. Nós não precisamos de Deus. Né? As pessoas ricas, milionárias, né? Não vou dizer que é todos, que pode ter um ali ou dois, mas a maioria que estão ali, nas suas casas confortáveis, com seus carros, com as suas mansões, com as suas riquezas, acham que não precisam de Deus. E depois de 2 dias, que aconteceu esse Oscar, e zombaram ali de Deus ali no Oscar, né, dizendo que o Criador do universo não é mencionado entre eles, não é mencionado. Que o Criador do universo não tem a popularidade que eles têm, a fama que eles têm, o poder que eles têm. Quando passou 2 dias, Los Angeles começou a queimar tudo ali. Começou aquele incêndio ali e começou a queimar mansões, carro, tudo. Meus irmãos, de Deus ninguém zomba. O Espírito Santo, o Conselho que eu dou, não blasfema contra o Espírito Santo. Não blasfema contra Deus. Não zombe do nome de Deus. Não julgue o nome de Deus em vão. Porque Deus, a voz de Deus é poderosa. Deus fala com grande voz. Deus fala com grande poder. Deus está mostrando para o mundo, para as pessoas, que Ele é Deus. E que nós devemos temer o seu nome. A palavra de Deus nos fala que em Sodoma e Gomorra era um lugar onde não tinha o temor de Deus. E o pecado havia tomado conta. Pai contra filho, filho contra pai, lascívia, prostituição, homicídio, tudo de ruim estava ali em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia nos fala que Deus falou com Abraão, se tiver um justo ali, eu poupo aquela cidade. Não tinha um justo ali naquela cidade. Não tinha um. Tanto que a orientação que foi para Ló, falou, Ló, pega a sua família e sai dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Ló era primo de Abraão. E Deus mandou ele sair daquela cidade, porque Deus ia destruir aquela cidade, porque não tinha um justo ali naquela cidade. Porque o pecado cheirava mal às narizes de Deus. E Deus quis destruir aquela cidade. Por quê? Porque o homem, ele tinha prazer no pecado e ele não queria temer a Deus. E Deus mandou fogo naquela cidade e destruiu aquela cidade. Meus irmãos, Deus tem mostrado para o homem. As tragédias têm acontecido no mundo. As pessoas falam assim, não foi ocasião aconteceu por ocasião. Deus está no controle do sol, da lua, das estrelas. É Deus que manda a chuva. É Deus que manda a neve. É Deus que manda o frio. É Deus que manda, que está no controle dos rios. Deus está no controle de todas as coisas. E o homem, ele precisa saber disso. Muitos aí, jornalistas, vão dizer, não, isso aí
é ocasião do tempo, ocasião, né, disso e daquilo. Mas Deus está mostrando para o homem: se arrepende, conserta o teu caminho, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque há um juízo sobre este mundo. E o juízo é o juízo da condenação. Deus está mostrando para o homem. Depois de 2 dias, meus irmãos, depois de 2 dias, a cidade de Los Angeles começou a arder no fogo. Não estou aqui falando que eu fico feliz com isso, não. Fico triste, porque eu não desejo mal para ninguém. Mas a lição que fica é essa: de Deus ninguém zomba. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é milionário, se você é de middle class, não importa. O homem, ele foi criado para adorar a Deus. Ele foi criado para estar perto de Deus. Ele foi criado para reconhecer a grandeza de Deus. Mas quando o homem se afasta de Deus e coloca a sua confiança nas suas riquezas, nas coisas materiais, e abandona e vira as costas para Deus, Deus mostra para ele. Deus mostra para ele que essas coisas de nada valem. Agora, lá em Los Angeles, de que adianta as mansões, os carros importados, as Ferraris, as Lamborghini, os Rolls Royces? Adianta de alguma coisa? Não adianta de nada. Porque nessa hora é só a misericórdia de Deus que livra o homem. E Deus quer dar uma lição para Los Angeles, para essa cidade. Quer dar uma lição para o mundo, mostrando para o mundo que o homem, ele precisa se arrepender. O homem, ele precisa consertar o seu caminho. E ele precisa colocar a sua confiança naquele que é o Criador dos céus e da terra. Naquele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala aqui, dizendo com grande voz. Deus está dizendo para o mundo com grande voz que Ele é Deus, que Ele não dorme, que 24 horas os anjos estão lá. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus contempla todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Deus está no controle do universo. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que você não deve temer ao homem. Você não deve temer aos governantes. Nós devemos temer a Deus, a qual está nas suas mãos a salvação da nossa vida e a condenação da nossa vida. É Ele quem vai julgar o mundo. E que você venha temer a Ele. Que você venha entregar a sua vida a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala assim: temei a Deus e dá-lhe glória. É isso que Deus quer dar lição para o mundo. Que você venha temer a Deus e dar-lhe glória. Não zombar do nome de Deus. Não blasfemar do nome de Deus. Não blasfemar do Espírito Santo. Mas temer a Ele e dar-lhe glória. Essa é a lição que Deus tem dado ao mundo. Deus tem mostrado os sinais. Deus tem mostrado para o mundo que Ele é Deus. E é isso que nós devemos. Em vez de zombar a Deus, de zombar do nome de Deus,
de blasfemar do nome do Espírito Santo, que nós venhamos se arrepender. Que o homem venha se arrepender e se encurvar aos pés do Salvador Jesus Cristo. Se encurvar aos pés do Criador e reconhecer que nós somos a criatura e Ele é o Criador. Que nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos nada. Nós somos pó da terra. É a misericórdia dele que é a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia nos fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala assim: temer a Deus e dar-lhe glória. Temer a Deus. Que você venha temer a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Deus. Esse mundo está debaixo de um juízo, meus irmãos. O mundo está debaixo de um juízo de condenação. E o único que pode nos livrar do juízo da condenação é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer te convencer do seu pecado. E o Senhor Jesus quer fazer morada dentro da sua vida. Converte ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Se arrepende em contratempo. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia de salvação. E Deus quer manifestar o poder dele sobre a sua vida. Transformando a sua mentalidade. Esse mundo quer corromper o caráter do homem. O mundo quer corromper a fé do homem. Mas que você venha se converter a Jesus. Se converter à palavra de Deus. Se converter ao Evangelho de Cristo. A mensagem da cruz. Que você venha se converter à mensagem da cruz. E eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida que através dessa palavra Deus vai colocar o temor no seu coração. E algo vai acontecer na sua vida. Você vai começar a enxergar que você não deve andar na contramão de Deus, mas você deve caminhar no caminho de Deus, o caminho estreito, o caminho apertado, mas é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. Porque o caminho do mundo é largo, é espaçoso, mas é o caminho que vai te conduzir à perdição, à condenação eterna. Entrega a sua vida a Cristo. Caminhar com Jesus é mais fácil, meu irmão. A Bíblia nos fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada vale. De que adianta juntar riqueza nessa vida e perder a sua salvação, a sua alma. Salvar a alma é só Jesus que pode salvar a alma do homem, louvado seja o nome do Senhor. É só Jesus. Só Jesus pode preencher o vazio da alma do homem. Não tem para onde o homem correr, meus irmãos. Não tem outro caminho. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho a não ser correr para os pés do Salvador, para os pés do Senhor Jesus, se encurvar aos pés do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Se arrepende. E a palavra do Senhor nos fala: vinda é a hora do juízo. Deus está mostrando para o homem que o juízo está chegando sobre este mundo. O juízo está chegando, meus irmãos. E Jesus fez uma promessa, ele falou assim: eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito Consolador, mas vou preparar morada para vós. E ele nos fez uma promessa que ele voltaria para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja fiel. Jesus, ele está às portas.
Ele está batendo a porta do seu coração. Se converte, porque Jesus está voltando. Muitos falam, já ouve essa mensagem há muitos anos. Meus irmãos, os sinais estão aí. Os sinais estão se cumprindo. Deus não vai deixar ninguém enganado. Mas Deus está mostrando para o homem que os sinais estão se cumprindo. O Espírito revela as igrejas. O Espírito revela às igrejas que os sinais estão se cumprindo, que a volta de Cristo está muito breve. Muito em breve ele voltará. E o tempo do breve é o tempo do hoje. Não é o tempo do amanhã, não. O tempo do breve é o tempo do hoje, é hoje. Jesus vai voltar. Prepara a sua vida, prepara o seu coração, prepara a sua alma. Não fica só pensando nas coisas materiais, nas coisas dessa vida e esquece de buscar o reino de Deus, não. O que a Bíblia fala? A palavra de Deus nos fala? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que você venha buscar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Que assim Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar nessa vida. Ele vai te honrar nessa terra em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala assim: adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, nós devemos adorar. O inimigo está cegando as pessoas e está fazendo as pessoas adorar ele lá fora. Se encurvar diante do ouro e da prata. Dos prazeres dessa vida. Mas que você venha se encurvar aos pés. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que você venha se encurvar diante do Deus Todo-Poderoso, que te criou a sua imagem e a sua semelhança. E que te criou para estar diante dele. Que você venha entender essa palavra. É uma palavra de despertamento para a sua vida. Desperta aquele que dorme. Saia do sono. Saia da cegueira espiritual. E que você venha abrir os seus olhos para enxergar que Deus te ama, que Deus te criou para estar na presença dele, e que você venha adorar ele, em espírito e verdade. A Bíblia nos fala que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Que você venha adorar a Deus em espírito e verdade. A Bíblia nos fala que Deus jamais desampara um coração contrito e quebrantado. E Davi, ele falou assim: cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro e reto. Que você venha pedir a Deus para transformar a sua vida. Deus tem poder para mudar a sua vida, para mudar a história da sua vida. Mas nós temos que se arrepender, nós temos que se humilhar, nós temos que se encurvar, nós temos que ouvir a voz do Criador, voltar ao Criador. Essa é a palavra de Deus. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele é o Criador. E de Deus ninguém zomba. Porque Ele criou todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Adorai esse Deus Todo-Poderoso. Glorificai o seu nome. Porque Ele é santo. Ele é fiel. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que sustenta a sua igreja nessa terra. Que sustenta o seu povo. Ele é o Deus que enviou o seu Filho Jesus a morrer naquela cruz. E Ele derramou o seu sangue
E ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus é o nosso advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus, ele vence. A Bíblia nos fala assim, que Jesus falou assim: eu venci o mundo e vós também vencereis. A igreja do Senhor, ela tem vencido. Quando ali Pedro estava ali, Deus deu a revelação para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus aqui na terra. Jesus, ele luta pela sua igreja. E ele vence. E ele tem vencido. E esta é a mensagem de despertamento para a sua vida. Continue firme na presença de Deus. Continue servindo ao Senhor. Continue dedicando a sua vida a Deus. Porque assim, meus irmãos, Deus quer nos ver na sua presença, honrando o seu nome, servindo a Ele, honrando o ministério que Ele nos deu, de elevar a sua palavra, de levar o seu evangelho. Continue nessa caminhada. Não olhe para as lutas, não olhe para trás, para os lados. Olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o alto, olhe para o Criador. Que você venha continuar olhando para o Deus Todo-Poderoso. Que você venha continuar nessa fé, nessa força, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com a sua vida agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, eu quero profetizar o temor do Senhor, meu Pai, sobre essas vidas. E que nós venhamos temer a Deus e dar-lhe glória. E ouvir a sua voz, que a sua voz é tremenda, é poderosa. Porque tu estás no controle do universo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor venha despertar aquele que dorme, aquele que está caído, aquele que está fraco. Que o Senhor venha despertar essas vidas. E que o Senhor venha sustentar a tua igreja nessa terra, contra as investidas, contra as ciladas, contra as setas. Que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre a tua igreja, Pai. Nós oramos assim. E que o grande amor do Senhor Jesus, as misericórdias de Deus e as santas consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja de Deus, sobre todo Israel de Deus, agora, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.